Êxodo capítulo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Consagre Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes da seguinte maneira: pegue um novilho e 2 carneiros sem defeito. Pegue pães e bolos feitos sem fermento e com farinha amassada. Pegue também bolos finos sem fermento, untados com azeite. Coloque-os numa cesta, depois traga as cestas, o novilho e os 2 cordeiros. Então mande Arão e seus filhos chegarem perto da porta do santuário e lave-os com água. Depois vista Arão com as roupas especiais, o manto, a túnica bordada, o colete sacerdotal, o peitoral e o cinturão de trabalho artístico de colete sacerdotal. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a lâmina de ouro ao turbante. Derrame o azeite da unção na cabeça dele. Depois vista os filhos dele com as roupas sacerdotais. Coloque neles as túnicas bordadas, os cinturões, os turbantes na cabeça. Assim você consagrará Arão e os seus filhos, e serão sacerdotes para sempre. Traga o novilho para a frente do tabernáculo. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Você deverá sacrificar o novilho na entrada do tabernáculo. Diante do Senhor, com o dedo ponha o sangue do novilho nos chifres do altar e derrame o resto do sangue sobre a base do altar. Depois pegue a gordura que cobre as vísceras, incluindo a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que o envolve, e queime tudo isso no altar. Mas o restante do corpo, incluindo a carne, o couro e o excremento, queime fora do acampamento, é oferta pelo pecado. Depois traga um dos carneiros e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Sacrifique o carneiro e borrife o sangue dele por todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas do animal e ponha tudo isso sobre os outros pedaços e a cabeça. Queime tudo sobre o altar, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Depois pegue o outro carneiro e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça. Sacrifique o carneiro, molhe com o sangue do carneiro a ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos. Molhe também os polegares da mão direita e do pé direito de cada um deles. Borrife todos os lados do altar com o restante do sangue. Pegue um pouco de sangue do altar e um pouco de óleo da unção e borrife essa mistura em Arão e as suas roupas, e nos seus filhos e nas roupas deles. Assim, eles e suas roupas estarão santificados ao Senhor. Depois tire a gordura desse cordeiro, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve e a coxa direita, porque este é o carneiro da oferta de ordenação dos sacerdotes. Pegue também um pão, um bolo assado com azeite, um pão fino da cesta de pães sem fermento, colocada diante do Senhor. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e os seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, apresente-as com gestos rituais perante o Senhor. Em seguida, pegue tudo de volta das mãos deles e queime essas ofertas no altar. É a oferta queimada ao Senhor, a oferta de aroma agradável ao Senhor. Pegue o peito do carneiro para a ordenação de Arão e mova-o de um lado para o outro. Apresente-o com gestos rituais perante o Senhor. Essa parte pertencerá a você. Consagre o peito e a coxa do carneiro da oferta apresentada com gestos rituais, isto é, as partes tiradas do cordeiro de ordenação que pertence a Arão e seus filhos. O povo de Israel sempre terá de dar essas partes dos sacrifícios a Arão e seus filhos. É contribuição obrigatória permanente que farão os sacerdotes das suas ofertas de paz ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para vesti-las quando forem ungidos e ordenados. O filho
que servir como sacerdote no lugar de Arão e que entrar no santuário para servir no lugar santo, vestirá essa roupa durante 7 dias. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe sua carne no lugar santo. Na entrada do santuário, eles deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão as coisas que foram oferecidas como sacrifício para tirar os pecados, para consagrá-los e para santificá-los. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar na manhã seguinte alguma coisa da carne do cordeiro, da ordenação ou do pão, deverá ser queimada. Ninguém deve comê-la, porque é sagrada. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça tudo o que lhe mandar durante 7 dias. Cada dia prepare um novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado. É o sacrifício para alcançar o perdão dos pecados de todos. O sacrifício para tirar os pecados. Você purificará o altar. Depois você derramará o azeite da unção sobre o altar, para a sua santificação. Durante 7 dias faça o sacrifício pelo altar para consagrá-lo. Com isso, o altar será santificado e tudo que encostar nele ficará santo. Agora veja as ofertas que você deve sacrificar regularmente sobre o altar. Ofereça todos os dias 2 cordeiros de 1 ano de idade. Ofereça um cordeiro de manhã e outro ao entardecer. Ofereça com o primeiro cordeiro cerca de 3 litros da melhor farinha. Misturada. Preparada com 1 litro de azeite de oliveira refinado. Como oferta de bebida, ofereça 1 litro de vinho. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, junto com a oferta de cereais e com a oferta de bebida. Como de manhã será a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim será apresentada constantemente a oferta queimada de geração em geração, à entrada do tabernáculo diante do Senhor. Ali me encontrarei com os israelitas e falarei com você. Ali visitarei os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrei o tabernáculo e o altar. Santificarei também Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E mostrarei ao meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para morar no meio deles. Eu sou o Senhor Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Capítulo 30. O altar do incenso. Faça também um altar de madeira de acácia para queimar o incenso. O altar deve ser quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Os chifres nas portas e o altar devem formar uma só peça inteiriça. Revista de ouro a parte de cima, as paredes laterais e os chifres. Além disso, faça uma moldura de ouro. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, logo abaixo da moldura. Essas argolas servem para sustentar as varas utilizadas para carregar o altar. As varas serão de madeira de acácia, recobertas de ouro. Coloque o altar em frente ao véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ela. Ali me encontrarei com você. Arão queimará nesse altar, o incenso aromático todas as manhãs, quando vier preparar as lâmpadas. E também à tarde, quando vier acendê-las. O incenso será queimado continuamente perante o Senhor, de geração em geração. Não ofereça o que não seja meu nesse lar, nem ofertas queimadas, nem oferta de cereais. Também não apresente ofertas de bebidas sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de propiciação sobre os sacrifícios do altar com o sangue do animal, sacrificado para tirar os pecados do povo. Isto será feito pelas gerações. Esse altar é santíssimo ao Senhor. O Senhor disse ainda a Moisés: quando você fizer o recenseamento do povo de Israel, preste atenção. Cada israelita terá de pagar o seu próprio resgate ao Senhor quando for contado. Dessa maneira, nenhuma praga virá sobre eles quando a contagem estiver sendo feita. Todo aquele que passar pelo recenseamento contribuirá com 6 gramas de prata.
com base no peso padrão do santuário, que é de 12 gramas de prata. Os 6 gramas terão uma oferta ao Senhor. Todo aquele que tiver mais de 20 anos de idade e for registrado no recenseamento dará uma oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor, quando pagarem pelos seus pecados da sua vida. Receba 2 israelitas o dinheiro dessas ofertas pelo perdão dos pecados e use-o no serviço do tabernáculo. Assim, as ofertas pelos pecados feitas por suas vidas serão sempre lembradas diante do Senhor. O Senhor continua falando com Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para servir de lavatório. Coloque a bacia entre o santuário e o altar e encha de água. Arão e seus filhos devem lavar as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem no santuário ou quando se aproximarem no altar para prestarem serviço ao Senhor, apresentando uma oferta queimada ao Senhor, terão de lavar-se com água para que não morram. Eles, pois, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Isto é a lei permanente para Arão e os seus descendentes de geração em geração. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as mais finas especiarias, 6 quilos de mirra líquida e metade disso, ou seja, 3 quilos de cálamo aromático, 3 quilos de cássia aromática, com base do peso padrão do ciclo do santuário, e aproximadamente 5 litros de azeite de oliveira. Entregue tudo aos perfumistas especializados para prepararem uma mistura de aromas, que será o óleo sagrado com a unção. Use esse óleo sagrado para ungir o tabernáculo, a arca da aliança e a mesa e todos os utensílios. O candelabro com seus utensílios, o altar de incenso, o altar das ofertas queimadas, com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Deste modo, você consagrará todas essas coisas e se tornarão santíssima, e tudo o que tocar nela se tornará santo. Use também o óleo da unção para derramar em Arão e nos seus filhos e consagre-os para me servirem como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para unção, geração após geração. Ele não deverá ser usado para ungir o corpo de nenhum outro homem, e não fabriquem outro óleo com a mesma fórmula. Este óleo é sagrado e assim deve ser considerado. Qualquer pessoa que preparar óleo com essa fórmula ou ungir um estranho será eliminado do meio do seu povo. O Senhor deu ordens a Moisés a respeito do incenso, dizendo: junte as seguintes essências: estoraque, ônica, galbano e incenso puro, todas em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática. Tempere com sal puro e santo, segundo a arte do perfumista. Moa uma parte desse incenso para que se torne pó. Coloque o incenso em pó em frente à arca da aliança, no tabernáculo, onde me encontrarei com você. Considerem esse incenso santíssimo. Ninguém deve usar essa fórmula para fabricar incenso para uso particular. Considere-no sagrado, dedicando ao Senhor. Quem fizer incenso parecido para usufruir do seu aroma será eliminado do seu povo.